Glórias a Deus. Que bom estarmos de novo juntos, mesmo que fisicamente distantes, mas juntos no Espírito, juntos na graça, juntos na mesma esperança. Estamos nesse final de semana, um final de semana muito significativo para nós, onde hoje marca o dia da morte do Senhor Jesus Cristo. Dia onde o mundo se envolveu em trevas, escuridão, onde a própria natureza se entristeceu com a morte do nosso Redentor, com a morte de Jesus Cristo. Mas graças a Deus que Ele não ficou no túmulo. Eu quero meditar junto com você nesta noite, ou nesse início de noite. Túmulo vazio, trono ocupado. Túmulo vazio e o trono ocupado. Se você tiver algum pedido de oração, onde mesmo estivemos orando pessoas lá da Bahia, do estado da Bahia, que estava sintonizado conosco, e outras pessoas também pediram oração, e podemos orar, fazer essa grande corrente de oração, e sabemos que a oração do justo, como diz a Bíblia, muito pode em seus efeitos. Vamos ler o texto sagrado, esse pequeno versículo da Palavra de Deus em Mateus capítulo 27. O verso 22 do verso 27 diz: Pilatos ainda questionou-lhes: se é assim, ou se assim é, que farei de Jesus, que é chamado de Messias? Bradaram todos: crucificam. E outra tradução diz: Pilatos ainda questionou-lhes: se é assim, que farei de Jesus, chamado o Cristo, o Messias? Pai, em nome do Senhor Jesus, louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, porque Tu és o Deus de promessas, mas promessas cumpridas. As Tuas promessas jamais passam desapercebidas. Todas as Suas promessas são cumpridas, além do nosso entendimento humano, além da nossa compreensão humana, Pai. E nesta hora que pedimos ao Senhor a Tua graça, a Tua unção, pedimos a bênção para essas pessoas, discípulos, homens e mulheres que estão nos ouvindo, que cada coração esteja agora preparado para receber a boa semente, que é a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos receber dos céus a porção de vida para este dia, Pai, no iniciar desta noite, nesta viração do dia, aonde os céus se agitam, os céus espirituais entram em guerra, Pai. Nós aqui estamos pregando, ministrando a Tua palavra, a palavra que liberta, que salva, que transforma, que cura. Porque se nós conhecermos a verdade certamente nos libertará. Obrigado a Deus, ser conosco, em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém, graças a Deus. Que farei de Jesus, chamado Cristo? Túmulo vazio, trono ocupado. Jesus tinha certeza que Ele veio a este mundo com um destino certo, com uma proposta definida de morrer, ressuscitar e voltar para o Pai. E que a sua morte significaria, como significa, a morte do pecado sobre a nossa vida. O poder da morte sendo anulado sobre nós. Porque quando Jesus morreu, Ele matou, Ele tirou o poder da morte. Porque hoje o poder da morte está nas mãos de Jesus. E quando Ele ressuscitou, Ele concedeu que todos nós pudéssemos ressuscitar com o mesmo Espírito que o ressuscitou. A doutrina judaica veterotestamentária
Todos criam, como é verdade, que o homem não ressuscitava. Após morto, este homem, esta mulher ficava no sepulcro, que eles chamam de Sheol, lugar de escuridão. E ali, naquele Sheol, eles ficavam. Então ninguém ressuscitou antes de Jesus. Jesus é o primogênito dentre os mortos a ressuscitar. Jesus trouxe e implantou a doutrina da ressurreição. Antes de Jesus, ninguém ressuscitou. E para que isso ficasse bem claro, no dia que Jesus ressuscitou, muitas pessoas que tinham morrido, eles ressuscitaram e andaram caminhando dentro da cidade. E é importante que agora Pilatos, o governador, pergunta para os judeus: que farei de Jesus chamado Cristo? Para os judeus, eles diziam, gritavam, bradavam com forte ira, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Se Jesus voltasse hoje, se Jesus voltasse a essa terra pregando a mesma palavra, pregando essa graça inefável de Deus, pregando o arrependimento, pregando o caminho da salvação, que faríamos de Jesus chamado Cristo? Vemos que até hoje, homens e mulheres se recusam a aceitá-lo, a caminhar com ele, a reconhecê-lo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas graças a Deus que você já tomou essa decisão de recebê-lo, constituí-lo como seu Salvador da sua vida, da sua família, e você resolveu agora a caminhar com ele e ser dele propriedade exclusiva dele. Agora o Senhor Jesus é julgado por Pilatos. Jesus foi julgado à revelia. Jesus, ele não questionou. Pilatos pediu que ele questionasse, mostrasse a sua inocência, mas Jesus, ele sabia que ele veio com um fim específico para morrer. E agora, após o julgamento, a Bíblia diz que Pilatos, ele disse: lavarei as minhas mãos diante desta multidão. Ele queria se inocentar. Ele sabia que aquele homem, criminalmente, nada devia à justiça romana. Ele sabia que aquele homem, ele realmente era um homem santo, inclusive foi avisado pela sua mãe antecipadamente. Mas ele lavou as mãos e ele disse: eu estou inocente do sangue desse homem justo. Pilatos, mesmo sendo um homem romano, um homem ímpio, um homem que não cria nas promessas de Deus, ele entendeu que Jesus Cristo, ele era e sempre foi o justo, o homem justo. E agora esse homem justo é levado para a morte. E a gente vê Jesus como ovelha muda foi para o matadouro. Ele não abriu a sua própria boca. E a Bíblia diz que vestiram com suas próprias roupas e em seguida o levaram para ser crucificado. Que grande amor de Jesus! Nós que tínhamos que morrer naquela cruz. A morte de Cristo é uma morte vicária, uma morte de substituição. Ele se colocou no nosso lugar. Nós que éramos condenados à morte, nós que estávamos sem destino, sem vida, sem salvação. E ele veio como ovelha muda, como cordeiro imaculado, oferta de Deus, para ser apresentado, ser morto e ali substituir o meu lugar e o seu lugar. E agora Jesus, depois de colocar aquela roupa, se vestir para ser crucificado, a Bíblia diz que eles obrigaram a carregar a cruz. A Simão de Cirene que vinha passando. Jesus não precisava que ninguém viesse ajudá-lo a carregar a cruz. Mas é importante, que coisa maravilhosa, aquele homem, Simão, jamais poderia saber hoje, jamais teria um entendimento desse, que o seu nome seria citado
em séculos e séculos e séculos, em toda a história do mundo. Porque aquele homem, ele mesmo obrigado, ele ajudou a Jesus a levar a cruz. Meu amado, é interessante que hoje a Bíblia diz que nós carregamos uma cruz. Não a cruz de Cristo. Paulo fala sobre carregar os restos da cruz. Então hoje a doutrina do próprio Jesus é essa: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, querido, a vitória está na cruz, o poder está na cruz. O Senhor Jesus nos chamou para a cruz. Como Ele foi para a cruz, quem não for para a cruz não pode alcançar o trono, não pode alcançar o reino, não pode alcançar o descanso de Deus. Então, se você quiser, disse ele, ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aquele homem começou ali a ajudar Jesus a carregar aquela cruz. Já pensou? Hoje você poderia dizer, né? Eu queria estar também ajudando o meu mestre a carregar aquela cruz. Ele foi obrigado, porque ali estavam homens e mulheres cheios de ira, de ódio, gritando palavras de ordem contra Jesus, contra a sua vida. Mas Cirene, aquele homem de Cirene, ele foi abençoado, chamado Simão, da cidade de Cirene. Ele foi abençoado por ter o privilégio de ajudar Jesus a carregar a cruz. E hoje nós temos o privilégio. Carregar a cruz hoje não é agonia. Carregar a cruz hoje não é um desprazer. Carregar a cruz hoje para nós, os cristãos, é uma alegria. Porque a cada dia devemos carregar a nossa cruz. A cruz da responsabilidade com Deus, a cruz das nossas decisões com Deus, a cruz da nossa renúncia para o mundo e aceitação para Deus. E a Bíblia diz que levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que significa caveira. Em Israel, quando você for até lá, você vai ver aquele monte, um pequeno monte, bem pequeno monte, onde logo no seu começo, no seu início, tem a parte do túmulo. Ali, certamente, foi aonde Jesus foi crucificado. E ali, no Gólgota, colocaram a cruz no chão, pregaram Jesus naquela cruz, levantaram a cruz, ergueram aquela cruz com Jesus, dividiram entre si as suas roupas que lhe pertenciam e jurando sorte. Até as roupas mais simples do Senhor Jesus, os homens almejavam ter. Hoje, nós temos a roupagem de Cristo. Nós somos vestidos da roupa da graça, de vestes brancas. Deus, como nós aceitamos a Jesus, nós recebemos uma veste celestial. Nós recebemos as vestes de Deus. Você, meu amado, minha amada, foi revestido da vestidura de Deus. E a Bíblia diz que essa vestidura vai nos identificar diante do Eterno no seu trono, porque ele verá uma grande multidão com vestes brancas e com palmas nas mãos, e perguntará: quem é essa multidão? Quem são esses? São aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e têm direito a comer da árvore da vida. Recebemos uma nova roupa, uma nova roupagem. Por causa disso que a Bíblia nos afirma categoricamente que nós somos uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E para registrar no reino espiritual, para registrar no reino físico, humano, político, quando levantaram a cruz, tinha o enunciado sobre a cruz: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Isso aí para os judeus era uma afronta. Eles não queriam Jesus como o seu rei, mesmo que ele é e sempre será o Rei dos Judeus. Ele é o Messias prometido, ele é o ungido de Deus, ele é o prometido dos profetas do Velho Testamento. Ele é Jesus, o Messias, o Cristo, que eles mesmos rejeitaram, porque
no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E agora, Jesus está naquela cruz, é meio-dia, onde o sol está causticando, todo mundo há uma espera. Ele foi levantado ao meio-dia naquela cruz e ali ficou exposto à humanidade. Muitos passavam, mesmo que de longe, vendo Jesus naquela cruz, falavam palavras de todo tipo, mas alguns reconheceram. A Bíblia diz que Maria e seu filho, mesmo de longe, estava contemplando Jesus naquela cruz. E agora, quando Jesus morre, a Bíblia diz que profundas trevas caíram sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde daquele dia. Foram 3 horas de trevas. O mundo nunca viveu as trevas que o mundo viveu das 12 horas, do meio-dia às 3 da tarde, quando Jesus foi crucificado. Havia uma expectativa. Quem sabe o inferno, Satanás, os demônios, achando que tinha matado o Filho de Deus, tinha destruído a promessa de Israel, tinha destruído o Salvador do mundo, tinha destruído aquele que veio para resgatar as nossas vidas e perdoar os nossos pecados, pagar a nossa dívida a Deus. Mas graças a Deus, que esse silêncio que houve na terra, um grande silêncio, do meio-dia até as 3 horas da tarde, ali ficou naquela cruz exposto, e todo mundo via. Quem sabe pessoas que passavam por ali, que até tinham sido curadas, libertadas, abençoadas por ele, passavam ali desconhecendo o valor da sua vida, o valor do seu nome, o valor daquele que Deus tinha mandado para nós. E a Bíblia diz que após cair essas trevas, passaram essas 3 horas, Jesus, ele clamou com grande voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? E Deus desamparou Jesus. Aquele momento foi o momento do desamparo, porque Deus não podia contemplar o seu Filho Jesus naquela cruz, porque sobre ele estavam todos os pecados da humanidade, todas as mazelas, todas as imundícias, todas as sujeiras, toda a maldição. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas maldições. Estava ali ele contaminado do meu e do seu pecado, do meu e do seu pecado, das nossas mazelas, estava ali contaminado, e Deus não poderia contemplá-lo. E ele sentiu o abandono, ele sentiu e disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? É interessante que mesmo um dia, por um momento ele foi desamparado, mas ele nunca nos desamparou, ele está sempre cuidando da gente, cuidando de nós, nos mimos e detalhes. Às 24 horas do nosso dia, Jesus está cuidando da nossa vida, da sua família. E agora, naquela agonia, quando ele clama ao Pai por causa do desamparo, eles disseram, o soldado: veja se Elias vem livrá-lo. Jesus exclamou mais uma vez, em alta voz: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Os homens não entendiam, não compreendiam, eles não queriam entender. E agora a terra estremeceu, fenderam-se as rochas. É interessante, quando eu era bem criança, eu era o companheiro da minha mãe para ir à igreja. Eu sou o último filho da família. E um dia nós estávamos andando e havia muitas montanhas, uma cordilheira, muitas pedras roladas. E eu perguntei para minha mãe. Minha mãe foi uma mulher autodidata. Ela aprendeu a ler na Bíblia.
Meu pai decorou os salmos da Bíblia, também um autodidata, para a glória de Deus. E eu perguntei, nunca me esqueci desse fato. Eu perguntei para minha mãe, por que essas pedras estão roladas? Cada um para um lado, pedaço de pedra, morro fendido. Ele disse, meu filho, foi quando Jesus ressuscitou. É interessante a fé, mesmo de uma pessoa de pouca cultura, com tanta fé, ela sabia que o poder da ressurreição abalou o mundo, abalou os homens, abalou a história, abalou o inferno, abalou os céus, abalou a terra. O poder da ressurreição. E ali a Bíblia diz que a terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Aqui é a prova indelével de Deus, a prova viva de Deus, que a ressurreição, aleluia, foi instaurada na morte de Cristo e na sua ressurreição. E aqueles corpos entraram na cidade, corpos de homens e mulheres que já tinham morrido. E a Bíblia diz que eles haviam morrido e foram ressuscitados. Ressuscitados para quê? Para que a humanidade soubesse que um novo tempo, uma nova porta, uma nova esperança estava nascendo através da morte de Cristo na cruz, a ressurreição dos mortos. No capítulo 15, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, no verso 57 em diante, ele diz: se Jesus não ressuscitasse, vã seria a nossa fé. E agora o Senhor Jesus, ele vai ao sepulcro, o sepultam, tanta preparação. É interessante que não era corriqueiro aquele aparato de coisas. Primeiro, os sepulcros eram feitos em rocha, em jardins, e a Bíblia diz que Jesus, ele foi colocado num jardim novo, num lugar onde ninguém tinha sido sepultado, inclusive o senador José de Arimateia, que providenciou. E agora colocaram a pedra à porta, a entrada daquele sepulcro, como que dizendo, se ele diz que vai ressuscitar, eu quero ver se ele vai ressuscitar. Roma colocou 2 soldados ali vigiando aquele túmulo, porque ele disse, eu vou morrer, mas ressuscitarei ao 3º dia. Assim como ele prometeu, ele fez. E a Bíblia diz que um homem rico, um senador da república, chamado José, lá de uma cidade chamada Arimateia, havia tornado discípulo de Jesus. Ele viu o corpo de Jesus a Pilatos e ordenou que fosse entregue. José tomou o corpo e o envolveu em um lençol limpo de linho. O colocou em um sepulcro novo, onde ninguém tinha sido sepultado, o qual ele próprio havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Tudo estava preparado. Deus usou o senador, discípulo de Jesus, José de Arimateia. E agora, nesse novo sepulcro, Jesus é colocado. E ali, todos ficaram na apreensão. O que faremos agora? Os discípulos, as mulheres, os seguidores de Jesus, o que faremos agora? E as mulheres, no capítulo 28 de Mateus, a Bíblia diz que Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo. E eis que aconteceu um forte terremoto. Agora a terra de novo volta a ser abalada. Aconteceu um forte terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e se assentou-se sobre ela. Os guardas
que estavam lá foram tomados de grande temor, de medo, pavor, ficaram paralisados. E as mulheres foram ao túmulo. É interessante que os apóstolos, os discípulos, que mais de 3 anos comeram, beberam, caminharam com Jesus, ouviram tanto das promessas dele e da asseveração que ele ressuscitaria, ninguém se incomodou de ir ao sepulcro. Ninguém se incomodou. Mas essas mulheres foram ao sepulcro. E aquele anjo que estava sentado à beira daquela sepultura disse: não temais vós, se quiser, sei que viesse ver a Jesus que foi crucificado. Mas aqui ele não está. Foi ressuscitado como havia dito. Vinde e vede vós onde ele jazia, onde ele estava. As mulheres foram as primeiras a contemplar a ressurreição do Senhor Jesus. Aquelas mulheres viram aquele túmulo vazio e agora elas voltam caminhando com rapidez e anunciam aos discípulos de Jesus. Elas abandonam aquele túmulo correndo amedrontada com grande júbilo e foram imediatamente anunciá-lo aos seus discípulos. Elas disseram: alegrai-vos, alegrai-vos. Agora não é mais para chorar. Muitos choraram pela morte de Jesus, mas pela ressurreição nós devemos nos alegrar, porque hoje nós temos a esperança da glória. De repente Jesus veio ao encontro dessas mulheres e os saudou. Alegrai-vos. Elas se aproximaram dele, jogaram-se aos seus pés, abraçando e o adoraram. Ele disse: não temais, ide dizer aos meus irmãos que sigam para a Galileia, lá eles me verão. Que maravilha! Jesus, ele sabia que ele vinha para morrer. É óbvio que a morte para todos é indesejável. Ali no Getsema, no lugar da prensa do azeite, ele chegou a dizer para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, faça-se a tua vontade. Contudo, que todo o propósito pelo qual eu vim a este mundo seja cumprido, para que eu seja o Redentor, o Salvador de muitos homens, de muitas mulheres, de muitas famílias. Que eu seja o caminho, a verdade e a vida para muitas vidas. E agora começamos com Jesus morto e crucificado. Agora constatamos que o túmulo está vazio. Se você for ao túmulo de qualquer pessoa que morreu, se há conservação, os seus restos mortais estão lá, porque só Jesus ressuscitou. O túmulo de Maomé não está vazio, o túmulo de Buda não está vazio, o túmulo dos homens nobres, dos faraós poderosos do Egito não está vazio. Os grandes reis dos grandes impérios, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, não está vazio. Mas o túmulo de Jesus está vazio. A morte não o deteu, o túmulo não o deteu. Ele ressuscitou e está vivo, agora assumindo o seu lugar no trono. Ele disse para as mulheres: vocês não me toquem, porque ainda não fui glorificado no Pai. Eu vou para o Pai agora, vou ser glorificado. Vou sentar no meu trono à direita do Pai. Vou reaver a glória que eu deixei nos céus. Porque em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, diz que ele deixou a forma de Deus e assumiu a forma de escravo. Ele deixou a essência de Deus para se humilhar, a essência de um escravo. Para que como escravo, um homem,
ele pudesse alcançar os homens da terra e levá-los a ser cidadãos dos céus e filhos de Deus. Veja o grande amor que Jesus teve e tem pela minha vida e pela sua vida. Mesmo que o homem queime o seu corpo a favor de alguém, mesmo que alguém morra por alguém, jamais vai ser comparado ao sacrifício de Jesus Cristo. A sua morte significa o cancelamento dos nossos pecados e a sua ressurreição, a vida eterna de Deus implantadas em nós. Então nós vamos orar sexta-feira. Nós não chamamos sexta-feira santa porque todas as sextas-feiras são santas. A Bíblia diz que Deus criou os dias e os santificou. É uma linguagem humana, amém? Mas é um tempo de nós podermos agradecer a Deus. Quem deveria morrer seríamos nós, naquela cruz maldita. Porque você sabe que morrer na cruz naquela época era pena capital, era pena máxima. Só os homens irregenerados, só os homens que não tinham mais mudança de caráter, mudança de vida, que ia para aquela cruz. Tanto que estava proposto junto com Jesus um outro homem chamado Barrabás, um ladrão, assaltante, um marginal, devedor à justiça. Mas os homens gritaram: crucifica Jesus e solta a Barrabás. Que farei de Jesus chamado Cristo? Que farei de Jesus chamado Cristo? O que você fará de Jesus chamado Cristo? Vai continuar a negá-lo? Vai continuar distante dele? Vai continuar marginalizado da sua doutrina, à beira do caminho, esperando um outro tempo, um outro dia? Tome uma decisão. A esse Cristo, a esse Messias, Salvador do mundo. Confesse agora a sua vida a Ele. Peça perdão. Aceita-o como seu único e suficiente Salvador. Peça para Ele limpar os seus pecados, transformar a sua vida, apagar as suas dívidas, em nome de Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas, amados, amadas, meu amigo, minha amiga, o túmulo está vazio e o trono foi ocupado. E hoje Ele reina, e a Bíblia diz que Ele descerá com poder e grande glória desse trono e levará os seus para Ele, para que aonde Ele estiver, estejamos para sempre com Ele. Você quer receber dessa bênção? Você tem a oportunidade de receber Jesus, de confessar a Jesus. É fácil dizer: Senhor Jesus, aceita a minha vida. Eu quero ser um crente, eu quero aceitar o Senhor, eu quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, eu quero ser uma nova criatura. Senhor, muda a minha história, muda a minha vida. E Ele vai transformar a sua vida, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Ele ressuscitou. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. Nós temos aqui algumas pessoas que estão pedindo oração. A Renata Dias Alves pede oração porque está com angústia, preocupação e muito chorosa. Está chorando. Jesus vai enxugar as suas lágrimas. Vai tirar esse pavor, esse terror do seu coração. Viu, Renata? Jesus, Ele vai transformar a sua tristeza em alegria, o seu desespero em esperança. Deus, o Senhor Jesus, nessa hora, vai tocar em você agora pelo poder do seu nome. Crê somente, Renato. Una-se em oração conosco. Adalto Pacheco de Castro está internado com suspeita do Covid-19. Vamos orar por você, Adalto, em nome de Jesus. E que esta enfermidade seja para a glória de Deus.
Graças a Deus, porque você já está melhorando, e que esse poder de Deus, essa ação de Deus na sua vida, seja para salvar a sua vida, seja salvar a sua família, chamar vocês ao conhecimento de Cristo. Não que Jesus queira que você sofra, que você tenha esse vírus, mas às vezes a circunstância acontece para nós pararmos e pensarmos na nossa vida eterna, porque o importante, a maior importância da nossa vida é a vida eterna, é a vida com Cristo. Nós vamos orar nesta hora por todos que estão sintonizados conosco. Amém? Vamos agora nos unir em oração. Ninguém converse, ninguém ande nesta casa. Em nome de Jesus, para tudo agora e vamos orar. Vamos nos ligar aos céus agora. Ele ressuscitou. Ele foi para os céus, mas Ele está presente através do Espírito Santo. Ele disse: eu não vos deixarei órfão, eu os enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Ele estará com vocês todos os dias até a consumação do século. Você pode crer? Então diga amém. Em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado, porque o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o inferno. Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio para tirar todos os nossos pecados, cancelar nossa dívida, nos dá um passaporte para a eternidade com Cristo. Senhor Jesus, eu apresento ao Senhor o Adalto Pacheco de Castro, que ainda está internado com essa suspeita desse vírus. Meu Deus, visita o Adalto, que o Adalto seja um testemunho para a sua família lá na Bahia, aonde ele estiver, Pai amado, agora, que ele seja um testemunho para os seus vizinhos, para os seus parentes, que esta cura mostre o poder de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida. Adalto, você é amado do Senhor. Jesus te cure nesta hora, Jesus cure a sua vida, Jesus restaure a sua vida agora, como um testemunho do poder de Deus sobre a sua vida. Renata, nós apresentamos você em oração. Jesus, contempla agora Renata com essa angústia, preocupação, aleluia, com essas tristezas, choro, lágrimas. Meu Deus, entra nesse coração agora, todas as decepções da vida, todo sentimento de perda, todo medo, todo pavor, Senhor, oh Deus amado, entra agora nesta vida. Repreendemos este mal, toda força maligna, todos os demônios que tentam lançar seta de pavor, de angústia, de preocupação sobre essa mulher. Eu repreendo em nome de Jesus, que haja cura, que haja libertação pelo poder do nome do Senhor. Abençoa cada família, a cada vida que nos ouve nessa viração do dia, Deus. Senhor, que esta noite seja uma noite de paz, uma noite de vitória, uma noite de descanso. Que essa palavra venha trazer ânimo à nossa vida. Deus, em nome de Jesus, aleluia. Nós estamos aqui procurando comer chocolates, artefatos de chocolate, porque sabemos que nada disso simboliza. O que tudo simboliza foi o sangue derramado do Cordeiro da cruz de Calvário, e esse sangue é que nos purifica de todo pecado. Meu Deus, purifica esta família, abençoa, salva cada vida, Pai. Entra nesse lar, traz paz, traz salvação, traz alegria, Pai amado. E nós que te servimos sabemos o grande significado que tem a Páscoa para nós, o grande significado que tem a sua morte e a tua ressurreição. E obrigado, porque o túmulo está vazio e o trono está ocupado. Santo é o teu nome, Pai. Senhor, se houver alguma enfermidade nesse lar, nesta vida, que toda enfermidade, todo mal seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Traz a tua bênção sobre a casa do teu filho, sobre cada casa que está nos ouvindo, assim como lá no Egito, Pai, quando o anjo da morte viu o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, não conseguiu entrar. Que esta casa receba nos seus umbrais o sangue do Cordeiro, que os seus corações sejam tomados do sangue do Cordeiro, sejam lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Obrigado, ó Deus, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, em nome do Senhor Jesus. Que farei de Jesus, chamado o Cristo? Amanhã estaremos juntos às 18 horas, com mais uma meditação da Palavra de Deus. E no domingo, às 18 horas, o grande culto de celebração. Você não pode perder. Amém?
Reserve esse tempo para estarmos juntos, comemorando a Páscoa do Senhor, comemorando a vitória de Cristo, que é a vitória da igreja. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que você descanse no poder de Deus, sabendo que o nosso Redentor vive. Deus os abençoe. Um beijo no coração e até lá, em nome de Jesus.